bom dia! Atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui. Bem-vindo, Júnior, que delícia te receber aqui. Júnior, que foi o candidato a vereador, né, mais bem votado de Sete Lagoas, o vereador mais jovem da nossa cidade. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui tomando café da manhã com ele e pra gente bater um papo gostoso. Né, Júnior? Bom dia, muito obrigado primeiro. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, principalmente por ser uma das mulheres que eu tenho acompanhado e se tornado aí, né, uma referência de causas, uma referência de busca de inclusão. E ser o primeiro participante desse seu novo projeto, para mim é muito gratificante. Eu acho que quem está acompanhando, quem vai começar a acompanhar esse novo projeto, saiba que é incrível. Eu fiz uns bastidores aqui antes, né, Tati? Depois vocês vão lá no meu Instagram para ver como é que essa estrutura que ela criou aqui, que tá fantástica, e eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite. Eu espero que as pessoas gostem e aí compartilhem, porque tem muita coisa boa, muito assunto legal aqui. Para você que não me conhece, né, e algumas coisas também que a gente vai falar bastante. E é literalmente o Diversitate. Vamos ser assuntos diversos. Música. Vamos ter muito uma assunto. Uma infinidade de coisas aí, muitos convidados. Eu tenho a honra de ser o primeiro, né? A gente vai pautar algumas coisas sobre, né? Eu acho que talvez minha vida, né? Porque eu ainda não sei. Mas e é engraçado porque eu vou te fazer uma pergunta que foi quando eu fui fazer uma entrevista com o meu amigo Paulinho. Eu cheguei lá pronta para falar tudo de autismo, né? E a primeira pergunta que ele me fez, quem é você? E eu falei, mas lá não era ao vivo, lá era, né? Aí eu falei, que agora eu tenho que respirar, porque eu não vim preparada para falar de mim, eu vim preparada para falar do autismo. Então, e agora eu vou te fazer essa pergunta, quem é Júnior Souza? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de novo. É muito importante a gente poder participar de pautas e ações muito importantes como essa que é a sua. Mas quem é Júnior Souza, né? Muitas pessoas ainda perguntam quem é Júnior Souza. Por mais que eu esteja na rede social, as pessoas acabam perdendo alguma referência no sentido, mas você começou pela internet? Você surgiu da internet? Não, gente, eu não surgi da internet. Eu venho de uma comunidade que chama Monte Carlo, é o bairro Monte Carlo, que é uma região periférica de Sete Lagoas. Está ali próximo do Tamanduá, CD2, Canadá, Montreal. Então é uma região ali. É aquela região ali que eu tenho muito carinho, tenho muito amor pelas minhas raízes. E eu nasci em Abaeté, próximo a Pompéu, Martinho Campos. E com 3 anos de idade, meus pais migraram para Sete Lagoas. E eu fiquei morando na casa da minha avó até ter idade de escola. Então eu fiquei lá entre dos 3 até os 5. Quando eu tive 5 anos, aí eu vim, porque eu já tinha idade de escola, e fui estudar no Tamanduá. Minha mãe e meu pai migraram em busca de trabalho, em busca de um lugar ao sol para se viver, na verdade, né? Para poder constituir uma vida, porque minha mãe é costureira, meu pai era vaqueiro e a gente era de uma cidade interior. As minhas irmãs são mais velhas, a Kátia e a Ana Paula. Então, como elas já tinham idade de escola, eles vieram, né? Aí minha mãe costuma dizer que quando a gente mudou para o Monte Carlo, eles mudaram. Era uma casa sem porta e sem janela, então eles mudaram para lá, como se diz. Foram quase os fundadores dos bairros, tirando a minha tia, Dona Sebastiana, né? Que veio antes da gente. Então, ali eu fui criado, sabe, Tati? Então, muitas pessoas perguntam, mas espera aí, que elite é essa que você defende? Eu falei, gente, eu sou da periferia e tenho muito orgulho disso. Mas não parece. Eu falei, não, mas você não precisa parecer que é para poder ser as coisas, né? Então, da mesma forma que você precisa parecer que você é da causa autista e por isso defende a pauta, você não precisa parecer, né? Isso assim, obviamente que tem pessoas que se identificam pela forma fisionômica de poder fazer as coisas, porém você não precisa, talvez de certa forma, dizer ou tatuar na sua testa que você é de onde que eu sou, onde eu nasci, que bairro eu vivi. Exatamente. Então, vim daquela região, eu sempre estudei em escolas públicas, né? Trilhando ali Tamanduá, Monte Carlo, Canadá, Montreal.
Logo depois, como qualquer adolescente, eu tinha alguns sonhos que eram diferentes da minha turminha lá de formação na adolescência. Eu pensava em estudar, eu pensava em falar inglês, eu pensava em ir para os Estados Unidos e eu sempre fui muito podado por isso. Porque minha mãe, costureira, meu pai, vaqueiro, eles diziam o seguinte: olha, você pode ir onde os seus sonhos podem te levar, porém a realidade é outra. Né? Então, assim, olha, eu não tenho condição nem sequer de te comprar uma passagem para Belo Horizonte. Quem dirá ir para os Estados Unidos? Acorda para a vida, porque vamos viver aqui para você, né? Não cair aí, as suas expectativas não serem além daquilo que você pode ou que a gente pode proporcionar. Então eu fui sempre muito limitado, né, nessa questão, sabe, Tati, de ter que viver algo que para mim era um sonho, mas para minha realidade era totalmente distante daquilo que a minha família vivia ou tinha condições de me proporcionar. E aí eu idealizei muitas coisas na minha vida nessa fase de aceitação de que eu não tinha condições de fazer as coisas. Então eu pensei, olha, eu vou ter que estudar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que lutar muito para eu conseguir me profissionalizar ou ter um bom emprego. E a única opção que eu tinha era realmente estudar. E eu encarei assim, os estudos como o maior desafio da minha vida, porque além de estudar em escola pública, e assim, eu só tenho que agradecer os meus melhores professores e mestres que passaram pela minha vida, que hoje eu realmente consegui alcançar todos os meus sonhos, eu consegui trilhar caminhos que eu jamais pude imaginar. Como você disse no início, né? Hoje eu fui o vereador mais votado de uma cidade de 250 mil habitantes. E assim, me sinto totalmente realizado nesse sentido. E você falou uma coisa engraçada, essa questão de família. Eu lembro que meu pai falava com os filhos, somos 6 irmãos. E meu pai era professor. E ele falava, se vocês querem estudar, estudamos a escola pública a vida inteira. Ele falava, quer fazer uma faculdade? Estudem para passar numa escola pública, porque particular vocês vão ter que trabalhar para fazer. Eu estudei em faculdade particular, fui trabalhar, mas ele sempre falava com a gente, estudem para passar numa universidade federal. Uma faculdade. Porque particular eu não tenho. E como surgiu esse interesse pela política? Porque eu te falo que para quem não sabe, né, eu tenho política na veia. Raiz, assim, eu com 6 anos eu participava de comício com meu pai em cima de jipe, dentro de Kombi, era aqueles comícios, meu pai foi candidato a prefeito. Então eu gosto mais de política, eu vivo na política desde os 6, 7 anos de idade. Então você viveu ali aquela trajetória. Eu vivi isso. Na época do meu pai, as propagandas políticas ele fazia por novela. Meu pai era músico, fez teatro, e ele fazia por novela. Então nós participávamos, ele fazia através de novelinhas. E a campanha eleitoral, se não me engano, né? Naquela época era 90 dias. Sim, eram 3 meses de campanha, então dava para fazer. Ele fez uma novela. E como que surgiu esse interesse seu? Você já tinha algum interesse em causas sociais? Como que surgiu o interesse para entrar na política? Olha que loucura. Na verdade, todo mundo também agora vai saber como que eu surgi na política. Então, pra você ver que loucura. Eu fui pro Grupo Fiat, para quem não sabe, minhas experiências profissionais foram todas construídas, né? Na empresa privada. Então, na verdade, eu trabalhei por um período no Bretas de açougueiro, depois eu fui para a fábrica de tecidos, depois eu tive a oportunidade, em 2005, entrar no Grupo Fiat, que é Iveco, Fiat, e depois virou CNH e aqui em Sete Lagoas. Esse grupo, exatamente. Aqui em Sete Lagoas. E aí foi ali que eu tive a minha primeira oportunidade profissional de me construir como profissional, foi uma escola, na verdade. Eu tive recentemente na Iveco, falei com os meus colegas que hoje são gerentes, estão lá trilhando, né, uma carreira brilhante de sucesso. E eu tive a oportunidade de encontrar para eles e dizer, olha, eu tenho orgulho de fazer parte desse time, né? Eu fiz parte desse time por quase 10 anos, então foi ali que foi a minha base.
Só que ali dentro do Grupo Fiat eu tinha alguns ideais. Como, por exemplo, eu tinha um sonho de seguir carreira internacional. Ali eu fui me descobrindo, né? Porque lá de 15 anos eu tinha vontade de falar inglês e tal. Hoje eu domino o inglês, o espanhol, falo um pouco italiano, porque assim acaba perdendo lá o idioma, mas um pouco de francês, o português, óbvio, né? Então você tem eu tenho alguns idiomas por causa da base profissional. E aí, falei, olha, eu vou seguir carreira internacional, passei no processo trainee, fiquei um período fora. E aí, nesse final desse período, foi a crise do petróleo de 2015, que foi no mundo, né? Foi mundial. Um colega meu, ex-funcionário da Fiat, do Grupo Fiat, né, da Iveco, me mandou um e-mail perguntando onde que eu estava, o que eu estava fazendo e tal, e que eu tinha uma expertise com relação à implementação de sistemas de gestão da qualidade, que era muito específico para a empresa privada, mapeamento de processos. Então, ele me mandou um e-mail, lembrou de mim e falou, tem uma vaga muito boa aqui e tal, uma empresa muito boa, não posso falar qual, mas onde você está? Eu falei, olha, estou nos Estados Unidos. Eu vou voltar para o Brasil em alguns dias. Ele falou assim, se te interessar, vem aqui pra gente conversar, não sei o quê. Enfim, aí acabou que o resultado dessa história foi, a vaga era na Câmara Municipal de Sete Lagoas, para ser controlador geral, fazer a implementação de novos projetos, sistemas, né, de gestão da qualidade. Seria o primeiro órgão da Câmara da América Latina a ter o de certificação internacional e foi mapear novos processos, os processos administrativos. Enfim, aí eu tive essa experiência, né, além dos 12 anos de empresa privada e multinacional, eu fui um projeto de 6 meses, eu acabei ficando 4 anos e meio na gestão pública, que foi na Câmara Municipal de Sete Lagoas, na Controladoria Geral do Legislativo. E aí, nesse meio tempo, como que eu descobri a política, né? Eu vivenciei, obviamente, que eu tenho a expertise de todos os processos legislativos, porque eu criei todos, na verdade escrevi. Hoje, se você entrar na Câmara e quiser ver um processo como funciona, tem lá escrito e meu nome lá embaixo, Gilmar Júnior, né? Porque isso foi um processo de certificação, inclusive você faz um mapeamento de processo. E aí, o Santiago, que era o diretor da TV Câmara, falou assim, cara, você lida bem com a câmera nas audiências, por que você não faz um programa de televisão? Apresenta o programa de televisão, era o Agenda Cultural. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Eu estudei, eu fiz comércio exterior, depois eu fui lá, fiz pós-graduei em controladoria, um negócio mais exato. E eu encarar uma câmera? Eu na altura do campeonato, já teve, fiquei 2 anos fora do Brasil, trabalhei quase 10 anos no Grupo Fiat, e ali buscando resultado para uma empresa, agora eu vou fazer um programa de televisão. Aí ele, não, você tem que ir, vai dar super certo. Tati, eu tinha 350 seguidores naquela época, eu falei, meu Deus, eu tô assim, eu não vou fazer isso, né? E aí eu liguei para uma amiga minha que chama Paty, que é a Patrícia. E aí, eu falei assim, ela era muito mais sensata que eu, e eu falei com ela, olha, Paty, recebi um convite para cobrir um evento. E na época era um show, não sei se você lembra, era Amado Batista, Maiara e Maraísa, não sei o que na exposição. 2018 talvez. Então era um evento assim, de artistas e tal. E aí eu liguei pra ela, eu topo. Você tá maluca, menina? Você tá doida? Eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou ser o repórter, você vai gravar. Aí ela, mas eu não sei, mas eu topo. E aí eu falei, não, beleza, Paty, então vamos fazer. Do nada, eu tava em cima do palco com 15 mil pessoas assim embaixo, entrevistando o prefeito na época. Falei, meu Deus, que loucura! E aí eu tava falando com o Amado Batista, peguei meu celular. Amado Batista, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Será que o senhor manda um áudio pra minha mãe? Que barato! E aí ele mandou um áudio pra minha mãe. Oi, dona Rosa, um beijo do Amado Batista. Minha mãe pirou. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu comecei a falar de eventos, cobrir eventos com muitos artistas famosos, inclusive, porque a televisão de Sete Lagoas me credenciou para entrar em todos os eventos, né? Inclusive, muito obrigado, Santiago, pela oportunidade, né, de ali ter esse programa. E você tem esse carisma, né? Então, e aí eu comecei, eu não sabia, eu descobri, na verdade. Porque eu era de mesa de escritório, eu era um cara de mesa mesmo, de exato, de ficar ali, né, de planejamento.
Então, de certa forma, eu falei, bom, é isso que eu vou ser profissional de empresa privada. Quando eu me vi nesse cenário, eu falei, não, agora eu sou apresentador de um programa de televisão. E aí nós começamos a migrar por algumas situações dentro do legislativo, de posicionamentos, que aí eu despertei a parte política. Porque eu entendi o papel que era do vereador, só que muitas vezes eu não conseguia ver o trabalho. E eu comecei a ter Aí surgiu a paixão. Ter na verdade, esses embates, né? Porque na minha função como pessoa, como cidadão, eu queria cobrar as melhorias para que eu pudesse, por exemplo, sair da minha casa e não ter um buraco na porta da minha casa. E aí eu não vi isso acontecer, e eu comecei a me posicionar na rede social. Quando eu comecei a me posicionar na rede social, aí eu já tinha um programa de televisão, eu de 300 seguidores, eu passei para 5 mil, depois 8 mil, depois 10 mil, depois 12 mil, e aí começou uma loucura, né? E aí, enfim, e aí eu falei assim, olha, não, agora eu acho que talvez seja o momento de me posicionar, não me tornar político. E aí, quando foi aproximando o final dessa história com a Câmara Municipal, entrou um ano que era um ano eleitoral, e aí eu comecei a ter alguns embates com alguns vereadores, enfim, do trabalho mesmo. E aí eu falei, bom, vou para Irlanda, cansei da Câmara, falei, agora eu quero ir para Irlanda, vou fazer um processo seletivo e tal. E eu fui, a minha prima trabalha numa empresa muito legal lá, e naquela época, né, 2019, ela falou, olha, tem uma vaga que é de exportação, importação e exportação de insumos para a América do Sul e Europa. E aí, aqui é super legal, porque eu já tinha uma experiência na Europa, então, olha, vem para cá, eu vou te indicar. Sua área? Era a minha área, então, eu era português, era o espanhol, né, era o inglês, então, tem todo o meu perfil. Aí ela falou, vem para cá, que aí você vai pro processo. Aí eu fui, tirei umas férias, que eu tinha 2 férias vencidas, eu tirei férias, e aí eu acabei indo para Irlanda. E no final dessa história, aí a gente descobriu que minha mãe estava com câncer, depois que eu voltei desse processo. Eu tive que reprogramar minha vida, e foi muito doido, porque eu tive que repensar o que eu ia fazer. Então, assim, meu projeto, que era voltar para lá, já não tinha mais sentido, até porque a gente nunca teve caso, né, de um paciente que entraria, ou a gente imaginaria que entraria para um tratamento de quimioterapia, enfim, a gente não sabia se era rádio, então a gente ficou meio desesperado nesse momento. E aí minha mãe passou por cirurgia em dezembro, e entrou um ano muito difícil, que é o ano de 2020, que se todas as pessoas forem fato, e eu te faço uma pergunta, o que você lembra do seu 2020? Eu acho que todas as pessoas eliminaram da vida, que foi o caos. Nós temos consequências até hoje, né? Desse 2020. Nós temos 2020. Consequências. Entrou Principalmente 2020. em adolescentes, Exato. Mas isso é um outro assunto. Um outro assunto. E aí eu entrei num período muito complicado, porque eu saí da Câmara, né? E logo era um ano eleitoral, aí eu fui receber um convite e falei, olha, agora você pode ser aí, quem sabe, um vereador e ser um representante do povo, já que você posiciona na internet, você agora pode ser aí um candidato. E na pandemia? E na pandemia, e eu tinha muita Primeira dificuldade. Vez? Na pandemia. Aí, Tati, as pessoas falam, olha, eu não sei por onde começar. Eu, naquela época, então, eu não sabia o que eu fazia na vida, porque as empresas fecharam, porque logo veio o lockdown, em dia 18 de março de 2020, teve o lockdown, e aí era ano eleitoral. Minha mãe começou quimioterapia, então a gente tinha que colocar ela dentro de uma bolha, praticamente, porque não tinha vacina para Covid, minha mãe fazendo tratamento de quimioterapia. Ela não podia pegar o Covid, então não podia sair de casa. Não podia sair de casa, ninguém podia sair de casa, minha mãe tinha que ficar isolada, e eu falei, como é que eu vou fazer campanha eleitoral se minha mãe tá lá, né, fazendo quimioterapia? Então foi uma loucura. Eu fui pro digital. Eu fui fazer exatamente o que as pessoas temiam, né? De certa forma. Como é que eu vou entrar na rede social? Por exemplo, e eu super admiro o seu trabalho, esse projeto, porque é exatamente assim que a gente pode alcançar as pessoas de uma forma mais rápida, porque aqui você vai pegar um corte do seu posicionamento, você vai mandar para as pessoas, não necessariamente possa acompanhar toda a entrevista ou todo o projeto. Mas pelo menos um pouquinho do que, né, de quem é. De quem é as pessoas, de quem é você, dá para fazer. E foi assim que aí, no resultado disso, eu fui o vereador mais votado e o mais jovem aí de Sete Lagoas em 2020.
20. E eu queria falar um pouquinho com você de valores, sabe? O que você traz da sua infância de valores? O que você leva para sua vida? Porque tem valores nossos que eles são inegociáveis. Exatamente. Né? E o que você traz desses valores da infância para a sua vida? Sabe? Eu acho que isso é um assunto... eu sei que é um assunto delicado, mas é um assunto tão importante. Exatamente. A gente fala... Quando a gente é criança e a gente aprende, né, a lidar com algumas relações e algumas situações, por exemplo, os meus pais, eles me ensinaram alguns valores e me deram isso, né, de gratidão, de uma educação familiar que eu carrego para minha vida. E obviamente eu acho que o caráter é inegociável, né? O seu caráter é inegociável, o caráter das pessoas é inegociável. Algumas não, né? Mas eu levei isso para minha vida. Então eu acho que eu ainda penso pelo meu bem, pelo bem da minha família, pelo bem dos meus amigos, pelo bem de uma cidade. Então eu não vou negociar algumas coisas que são para mim o reflexo do meu caráter. Então lá atrás eu aprendi muitas coisas, porque meus pais me limitavam em tudo, né? Olha, você vai chegar até ali, mas a partir dali você vai caminhar com suas próprias pernas. Vocês estão uma parte muito importante que seus pais disseram, olha, estuda para passar na federal. Meus pais falavam assim, olha, estuda para você concluir o seu ensino médio e começar a trabalhar. Eu não tinha essa opção de fazer uma faculdade na minha época, porque estava distante, tão distante que eu fui o primeiro da minha família, por parte de mãe e de pai, fazer uma faculdade. Eu fui o primeiro, né? Então, assim, é uma loucura isso, porque imagina, hoje eu tô com 38 anos, gente, eu tô falando isso há 20 anos atrás, há 20 anos, né? Então, assim, eu era limitado a essas situações. Então é muito louco, porque você fica imaginando, pô, me limitar para poder fazer uma faculdade. Deve ser um orgulho, né? Hoje sim, meus pais são extremamente orgulhosos, né, por essa trajetória, e hoje é até emocionante falar, porque realmente a minha mãe e o meu pai, eles me limitaram no sentido de me forçar a fazer aquilo que eles nunca conseguiram fazer. E fazer com que eu proporcionasse para mim mesmo aquilo que eles nunca conseguiram proporcionar para eles. Então, Tati, é meio que, olha, Júnior, eu sei que você consegue. E só depende de você. E eu entendi isso. Né? Então, se hoje para minha mãe e para o meu pai, é um orgulho danado. Agora quem emocionou fui eu. Porque você tocou num ponto que eu vou entrar agora, que é um ponto muito delicado para mim, que justamente é a inclusão. E eu vou entrar nesse assunto com você agora. Uhum. Aí você se emocionou quando você falou de orgulho, e foi porque a gente é muito cobrado por posições, né? Você tem que se posicionar nisso, você tem que se posicionar. E nós encontramos no dia do Orgulho Autista, né? Lá na passeata, fui para, claro, homenagear as meninas que estavam organizando. Mas eu acho muito complicado. As pessoas falam Dia do Orgulho Autista. É fácil você ter orgulho de Júlia e Sofia. É fácil você ter orgulho de duas meninas que estão caminhando, que estão dando certo. Estão. Porque elas estão com 15 anos e eu nunca tive nenhum amigo que me ligasse e falasse: Sofia, pode ir ao cinema comigo hoje? Então, desculpa a emoção, mas não tem jeito. Então é fácil você falar desse orgulho. E a mãe que me liga e fala: não saio com meu filho mais de casa, ele não tem condições de sair. E a mãe que vira pra mim e fala assim: gente, vamos tomar nosso café da tarde, mas eu vou, um sol de 40 graus, eu vou sair de blusa de frio porque eu estou toda machucada. É fácil falar daquela mãe que me ligou ontem, e eu sei que ela está me assistindo, porque ela ia me assistir, me ligou 11 horas da noite, desesperada porque tinha sido negado professor de apoio para o filho dela. E eu tive que acalmar essa mãe 11 horas da noite para ela dormir, porque senão como é que ela ia estar com o filho dela hoje de manhã?
E eu não quis conversar com ela. Eu falei, não, você vai dormir, você vai descansar hoje, você não vai resolver nada. Para ela não é fácil escutar isso, porque ela quer que eu ajude ela a resolver. Só que ela tinha que dormir para ela estar bem com o filho dela hoje de manhã, porque senão ela não dá conta. Nós temos um universo de 18 milhões de pessoas com deficiência. Na última RAIS, menos de 1%, a última RAIS é de 2020. São simplesmente 486 mil pessoas com carteiras assinadas no Brasil. Nós temos um centro de referência que agora bacana, que está todo mundo torcendo para que ele dê certo, mas ele vai de 0 a 18. Para onde essas pessoas vão? Eu já falo, eu sou problemática porque eu já falo, problemática no sentido de colocar esse tipo de problema que a partir de 12 anos nossos filhos são esquecidos. Ok, tem que trabalhar a intervenção precoce, concordo com isso, que é o que as meninas estão hoje, porque eu trabalhei muito em intervenção precoce, mas a partir de 12 anos eles são esquecidos. 18 anos, eles vão para onde? Para Nárnia? Então a gente tem que se preocupar. Estados Unidos, por exemplo, tem empresas que só contratam autistas. Então aí eu quero chegar nessa questão de inclusão com você, porque a gente precisa trabalhar para que as pessoas sejam inseridas. E eu vou colocar, além da inclusão, eu vou colocar a questão já da educação. O que para você a questão da educação é importante para a capacitação desses jovens, tanto atípicos como os neurotípicicos? Nossa, que tipo bombardeei de pergunta agora. Tá. E desculpem a emoção que aflorou um pouquinho. Mas são pautas que a gente precisa realmente conversar. E eu acho que a gente precisa inserir dentro desse contexto de discussão, âmbito legislativo e executivo da nossa cidade. Eu acho que a gente poderia ter mais pautas inclusivas, proposições que fossem realmente de pessoas como você, que vive e que sabe a importância de se trabalhar e se dizer inclusão a todo tempo. De dizer, acho que como se foi muito claro com relação ao dia do orgulho autista, né? Mas o orgulho é todo dia. Eu acho que O orgulho para mim é a luta. É a luta, é um luta. Dia de representatividade que se tornou mais do que um orgulho, talvez. É muito mais forte do que um orgulho. É uma luta, porque você está todos os dias vivendo uma luta incessante para poder incluir, para poder ter políticas públicas, para poder ter uma prestação de serviço digna. Então, assim, vamos lá. Eu acho, como eu disse, né? Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar pautas sensíveis dentro desse universo político-social para a gente tratar pessoas como pessoas. Por muitas vezes, o autista, né, o TDAH, foi tratado como invisível. Ninguém se preocupava, ninguém tratava de pauta, até começar realmente as famílias dizerem, governo, que seja municipal, estadual, federal, nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos adultos, nós temos vida com a gente. É uma luta de anos. É uma luta de anos que hoje começa a ser mais pautado em razão da luta de quem vive todos os dias. E às vezes as pessoas falam, é representatividade. Eu acho que só quem vive sabe o que realmente representa cada dia, desde a hora que você acorda até na hora de você dormir. Então você citou pautas muito importantes, como por exemplo de inclusão, dar sequência ao tratamento, porque eu não acho que o poder público deveria se limitar até o 18. Porque como é que você vai ficar um adulto em formação ali de 18 mais? Qual é a participação do poder público nisso? Nenhuma? Ou seja, eu não preciso de dar seguimento? Então eu acho que vai além disso. Então eu acho que tratar essa pauta dentro do Legislativo e Executivo faz com que chegue lá no governo federal e dizer, olha, a luta é mais 18 também. E criar políticas públicas desse tipo de inclusão, como você disse, existem empresas que contratam apenas autistas e que na maioria das vezes, a partir do momento que
aquele adulto, né, ele tem consciência da importância de ter o trabalho, entrega muito mais que uma pessoa normal, porque ainda a pessoa normal dá um jeitinho ali de dar um jeito né, de talvez dar um... Não que as pessoas seguem, né, as pessoas sejam anormais, pelo contrário. Eu acho que tem uma responsabilidade diferente, tem um sentimento diferente. Sim, porque a partir do momento que você contrata uma pessoa com deficiência, você tem que seguir algumas regras. Obviamente. Por exemplo, se a Sofia hoje fosse trabalhar numa empresa, ela não daria conta de um som muito alto. Então ela vai ter que usar um abafador, ela vai ter que ter uma sala sozinha. Então você tem que ter uma estrutura de adaptação do seu funcionário. De adaptação. E aí é que tá. Essas empresas precisam ser incluídas dentro das políticas públicas. Porque se a empresa não tiver consciência da importância que é, primeiro, de absorver essas pessoas e direcionar o trabalho com as limitações. Obviamente que a pessoa que ela está com uma deficiência, ela tem uma deficiência, ela precisa ser incluída e a empresa precisa adequar as políticas dela para poder incluir. Então, assim, é um trabalho de conscientização diário, mas que hoje eu percebo que existem muito mais possibilidades disso do que há 10 anos atrás, né, Tati? Sim. Antes não se discutia, antes a gente não tinha sequer uma live para poder dizer que, olha, temos pessoas aqui, temos luta, temos causa. Tá tudo bem. Aqui é um ambiente aberto, viu, gente? Muito lindo, inclusive. Tem uma belinha aqui, eu acho que ela... Não sei se ela gostou mais do bolo ou da gente, mas tudo bem. Então, Tati, mas a primeira coisa, com relação ao legislativo ou executivo, nós temos que ter essa consciência e importância de incluir pessoas, incluir pautas e trabalhar para que isso seja realmente efetivo. Não é só falar da boca para fora e tá tudo bem, qualquer coisa nós vamos encontrar depois. Não, isso ser programa de governo. E uma outra coisa que eu sempre falo em todas as palestras e sempre, né, falo com todo mundo, é a importância de cuidar do cuidador. Porque mais de 78% são, quando eu falo de mães, porque são mães solos. Uhum. Exatamente. Elas ficam... E o que acontece? Essas mães, elas largam o trabalho para cuidar dos filhos. Então, qual é o programa? Qual que é... Aonde essas mães, então, estão incluídas? Uhum. O cuidar do cuidador. Como Uhum. que você faz para incluir essas mães no sistema de trabalho? Uhum. As mães, elas precisam desse acolhimento. As mães precisam trabalhar. As mães precisam sair de casa. Como que uma mãe vai trabalhar? Como que ela vai conseguir trabalhar? E que, na verdade, quando a gente fala de política pública, ela tem que ser tratada como assistido e com a família. É óbvio que as pessoas estão, né, limitando essas questões. Por exemplo, nós vamos inaugurar um centro de atendimento ao autista. Seria um centro de atendimento ao autista e à família. A família. É o que eu espero que seja. Eu torço muito para que seja isso. Uhum. O dia que eu fui na inauguração e realmente quando eu cheguei lá, eu me emocionei. Porque eu lembrei de uma trajetória. Eu lembrei de Andresa e Betânia, que lá em 2013, sentada com esse projeto para criar esse centro de referência. Olha quantos anos depois ele foi criado. Já tinha um projeto, precisou de um outro projeto. Então, assim, é muito tempo. Então, é uma sementinha que você vai plantando lá atrás, sabe? E você vê que deu fruto, mas que deu uma árvore, mas ela tem que florescer, ela tem que dar certo. E é aquilo que a gente fala, nada sobre nós, sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência. Uhum. Então a gente quer que tudo dê certo, claro, e pensar nessa questão também do cuidar do cuidador, dessas mães que estão, né, aí que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Tem que tudo isso ser pautado. É que, na verdade, depois que você passa a descobrir que você tem uma responsabilidade muito superior daquela que você imaginava ter, você deixa a sua vida de lado para viver para os seus filhos. E aí você deixa de se qualificar, você deixa de
participar socialmente de algumas ações, porque se limita a isso. E aí o governo precisa entender isso. E eu estou dizendo, gente, o governo, eu estou falando de governo municipal, governo estadual, governo federal, de ter pessoas, de tratar pessoas como pessoas, né? E ali, naquele momento, buscar formas de poder te inserir também dentro de um contexto educacional, social, de aprendizado. Quando a gente fala de educação, eu falo que a educação tinha que ser igual ao SUS. As minhas filhas pegaram uma época em que elas tinham uma professora de apoio, cada uma. Elas estudaram no Clarindo. E cada uma tinha uma professora de apoio. As meninas tiveram um desenvolvimento fantástico. Hoje não tem mais isso. Hoje são 3-1. Por quê? Porque o número de autistas cresceu muito. Só que se fosse uma coisa, município, estado e governo federal... Se fosse integrado, talvez... Isso melhoraria, não a responsabilidade só de um. Mas você sabe por que às vezes falta essas discussões? Porque às vezes falta representatividade de quem vive. Então eu te digo, né? Olha, por que falta assuntos relacionados à pauta de TDAH, pauta de autismo dentro desses contextos, em nível municipal, estadual e federal? Porque falta representatividade de pessoas que vivem a causa para poder tratar desses assuntos. E eu tô falando de uma forma geral, pessoa com deficiência. Eu não tô falando limitando apenas só o autismo. Eu vivo, né, o autismo. Então, para mim, eu às vezes eu dou exemplos por causa disso, mas eu estou falando de uma forma geral, né? Exatamente. Aí a gente vai resgatar essa questão. Vamos lá. Hoje nós temos um vereador que realmente vive isso, né? Aqui em Sete Lagoas, talvez de ter uma deficiência. Porém, eu acho que nós deveríamos incluir mais pautas nesse sentido e mais representatividade. A gente precisa tratar pautas de minoria em um universo onde é discutido isso. E que às vezes falta. Por mais que eu tenha, né, uma proximidade com você, sei da sua luta, sei da sua garra, só você sabe lá dentro, internamente, como você vai trabalhar isso todos os dias. E é necessário que faça isso. E eu tenho um grupo de pais, né, que é o Consciência e Autismo. São mais de 200 pais nesse grupo. E ali todos os dias a luta diária do que todos os pais passam. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia. São todos os dias. Então, é isso. Eu sei que o seu tempo, ele é muito Mas é muito bom. Não, mas deixa para quem está ouvindo e para quem vai nos assistir lá na frente, acho que a gente chega no momento de extrema discussão com relação à inclusão e a pautas importantes como essa, porque nós estamos no ano eleitoral, né? A gente está aí aproximando cada vez mais das eleições, e você escolher a pessoa que vai te representar é de suma importância para que pautas como essa que a gente está conversando através de uma live seja tratada lá na frente como uma pessoa de representatividade. Então é importante despertar o olhar sensível dessas pessoas que estão nos acompanhando para fazer as melhores escolhas, de pessoas que verdadeiramente sentem todos os dias e que te representem de uma forma muito mais além daquilo que é talvez posicionar por um buraco na porta da sua casa. Que não fique só no papel. Que não fique só no papel. Que a gente precisa lutar diariamente para ter pessoas que realmente possam nos representar. Isso eu estou falando no contexto de forma geral, né, gente? Até porque eu sou pré-candidato. E, assim, nós precisamos ter as escolhas muito assertivas para que a gente não erre. Né, Tati? Sim. E buscar isso de uma forma muito positiva. Olha, agora nós temos a escolha, nós precisamos escolher pessoas que tenham representatividade, né? Mas enfim. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Esse espaço aqui hoje é seu. Hoje eu quero só te agradecer, na verdade, pelo convite, esse projeto lindo aqui da Tati. Faltou uma coisa que eu queria, né? Eu não sei se você vai mostrar aqui, se vai dar tempo, Natália. A gente tem tempo ainda? Tem. Tem, né? 10h30.
que eu queria que você tava mostrando pra mim os quadros da Júlia, da Júlia, né? Da Júlia. A gente falava da importância de inclusão e aí a Tati me mostrava aqui falando do trabalho, né, das filhas, que é incrível. E que eu falo que eu queria ser artista. Quando a gente se conheceu e a gente descobriu que a gente tinha amigos em comuns, né, inclusive o namorado dela, que é o Anderson. Eu fui dançarino, gente, de uma banda de Sete Lagoas, tá? E eu não conto essa parte pra ninguém, porque eu quase fui artista, né? Mas não deu muito certo. Na verdade, porque eu tive que trabalhar, né? Mas esse sonho eu deixei pra depois, eu acho que não vou realizar. Mas a gente tava... E a gente se conheceu através da Lu Almeida. Segunda-feira ela vai estar aqui. Segunda-feira ela vai estar aqui. Se você estiver vendo a gente aí, um beijo maravilhosa. Que, inclusive, ela não me convidou para dançar com a banda dela. Adoro quando ele fala. E eu vou assistir segunda-feira. Mas já superei isso, tá, Lu? Já superei isso. Mas a gente tá voltando, nossa, olha isso aqui, gente. Olha que incrível o trabalho da Juju. Aqui, ó, da Júlia. Então, imagina, ela tem 15 anos, né? A Júlia Sofia. Então, artista, gente. Então, assim, ela gosta muito daquele tipo ali, ó. Essa é a identidade dela, esses bonecos. Ali é ela no cavalo que ela faz equitação e a Lili, que você conheceu. A Lili e o cavalo de equitação. E ela, óbvio, né? Ela tem muito essa... essa é a identidade dela, esses bonecos. E os bichos, que ela gosta demais. Ela é... Júlia gosta mais de bicho que de gente. E não tá errada, de certa forma, né, gente? Ó, tem um jacaré, um leão, aqui a Lili, duas Lilis. Não, esse é o cavalo. Esse é o cavalo, a Lili, o macaquinho e... Não, esse. Não sei o que é isso. Esse é outro cavalo. É outro cavalo. É o universo dela. Que legal. Mas é isso. Nossa, eu fico muito feliz e quero agradecer de novo pela oportunidade de participar. E a importância da educação, né? A gente tem que falar muito de educação, porque educação é a base. É a base de tudo. Pra tudo. Exatamente. E eu acho que aí nesse universo que a gente discutiu tanto, não faz sentido ter saúde e não ter educação na mesma linha, tratando das mesmas pautas. Porque como a pauta é extensa, a gente precisa incluir muito mais coisas. Se a gente for delongar, aí talvez é mais uma hora para a gente tratar das iniciativas e propostas que sejam da educação, né? E que a gente possa discutir essas propostas no futuro. Exatamente, né? Muito mais próximo do que a gente possa imaginar, né, Tati? Muito obrigado. Aí. Eu que te agradeço de você ter tirado esse tempinho. Eu sei da correria que é a sua vida. E gratidão por ter vindo aqui no meu espaço para partilhar um pouquinho da sua vida, contar um pouquinho da sua vida. Isso aí. Pessoal que está acompanhando aí, um beijo para vocês. Beijo, gente. Continue obrigada, aí acompanhando o trabalho dessa mulher incrível. Vocês vão ter a oportunidade de poder ver o quanto é importante o trabalho dela. Eu tenho só gratidão por conhecer e estar aqui hoje sentado como primeiro convidado desse projeto incrível. Então, beijo para vocês. Obrigado. Beijo.